Boa noite, meus irmãos. Quero iniciar o culto dessa noite, desejando que haja graça de Deus, poder de Deus, cuidado de Deus, fidelidade de Deus, bênção de Deus sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Amém? Vamos orar então nesse momento e pedir direção do Senhor para o início desse momento de culto. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor e agradecer pelo privilégio que nós desfrutamos de estar na Tua presença, porque sabemos que Tu és um Deus que detém nas mãos todo o poder que há no céu e na terra. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa atuar na vida da gente nessa noite, nos dando a capacidade de adorar ao Senhor, com a liberdade necessária, da maneira como o Senhor e somente o Senhor merece. Pedimos também que haja inspiração do Senhor, que haja cuidado do Senhor e que nessa noite possamos prestar ao Senhor o melhor da nossa adoração. É o que nós oramos, mas oramos desde já muito agradecidos no nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia, Palavra de Deus, no livro dos Salmos, o capítulo 73, nós iremos ler os versos 25, 27 e 28. Esse texto diz assim: Que tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras.
Meus irmãos, eu quero iniciar esse nosso momento de comunicações agradecendo a Deus. Nós temos hoje 2 motivos muito especiais de gratidão. Nessa quarta-feira passada, nasceu Larissa, filha do nosso irmão Adeneilson, da nossa irmã Lorena. Graças a Deus, nasceu muito bem, uma linda garota. Vamos estar orando por Larissa, vamos orar também pela irmã Lorena, esse casal abençoado do Senhor. Agora, nós também temos um outro bom motivo de gratidão a Deus. Também nessa quarta-feira passada, completou mais um ano de vida o nosso irmão Paulo Marinho, esse homem de Deus que lidera a missão ali em Ibiaçu e tem sido grande bênção nas mãos do Senhor para dirigir o trabalho de Deus naquela localidade. Deus abençoe grandemente a vida do irmão Paulo Marinho. Vamos estar orando, por esses irmãos e agradecendo. Eu sei que todos nós já fizemos isso na quarta-feira, mas vamos continuar agradecendo a Deus pela vida desses nossos queridos irmãos. Agora nós vamos ao nosso momento missionário. Estamos nesse mês de missões, graças a Deus, vivendo um período muito bonito na vida da igreja, porque quando nós pensamos em missões, nós pensamos naquilo que Deus ama. Deus ama a obra missionária, Deus ama os seus missionários, Deus ama as muitas vidas que irão ser resgatadas para Ele através da obra missionária. Nós queremos convidar o irmão Adeneilson, ele vai estar fazendo conosco esse momento missionário. Paz, meus irmãos, que Deus esteja a nos guiar, nos proteger todos os dias. Mas, meus irmãos, em meio a toda essa pandemia, nós também não podemos deixar de adorar e louvar o nosso Deus. Sabemos que Ele é um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, que cuida de todos nós. Eu creio nisso, você crê? Meus irmãos, vamos falar um pouco de missões estaduais. Missões estaduais é o momento que nós temos de estar contribuindo. Contribuição essa que sempre tem que ser orando, tem que ser também participando e tem que ser contribuindo. Mas nós vamos ver aqui um verso da palavra de Deus que está em João 5, 24. Diz o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Eu creio. Você crê? Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Eu creio. E você? Você crê? Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita muitos já prontos, como nos disse o Senhor.
Bem, irmãos, nós temos ainda alguns avisos para colocar diante dos irmãos, na verdade, alguns pedidos de oração. Nós precisamos continuar intensificando a nossa intercessão ao Senhor em favor da nossa irmã Alieude. Ela se encontra ainda na UTI e precisa das nossas orações. Irmão Joca também está hospitalizado, continua hospitalizado, e nós precisamos orar pelo irmão Joca. E a irmã Zilda, nessa próxima sexta-feira, estará se dirigindo a Salvador para tratamento de saúde. Então vamos orar pela irmã Zilda, para que Deus possa estar abençoando sua viagem e que os seus exames lá dê tudo certo e Deus possa restaurar a sua saúde. Amém? Vamos orar agora ao Senhor, colocar diante dele esses pedidos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor tem sido um Deus bom e presente na vida da gente. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias são renováveis. A cada manhã, Pai, elas se tornam presentes na vida da gente e nós queremos Te agradecer porque Tu és um Deus de infinita misericórdia. Nesse momento, meu Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida desses Teus filhos que acabamos de mencionar. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que ouve oração e que responde às nossas orações. E nós cremos que a Tua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Então, em nome de Jesus, meu Senhor, vai ao socorro da vida dos Teus filhos nesse momento. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitar a Tua serva, a irmã Lieude, nesse momento. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa estar interferindo na sua saúde, na vida do irmão Joca também, na vida da irmã Zilda, que a viagem de irmã Zilda seja uma viagem tranquila, tanto na ida quanto no seu retorno, que o seu tratamento, os exames que ela for fazer ali em Salvador, sejam exames, Pai, que possam trazer resultados positivos para ela. Pai, no nome de Jesus, nós continuamos orando também em favor da nossa irmã Marta, irmã Wanda, irmã Judite, irmão José Cardoso. Oramos pela vida desses Teus filhos que tanto necessitam da Tua intervenção. Colocamos também diante do Senhor a vida da irmã Marilene e rogamos ao Senhor que a bondosa mão do Senhor se estenda sobre ela, que haja restauração do Senhor na vida dela e que ela possa ser curada pelo Senhor para o louvor e glória do nome do Senhor. É assim que nós oramos, meu Pai, crendo plenamente nas promessas da Tua palavra e o fazemos desde já, agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força.
traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Bem, meus irmãos, vamos agora estudar a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, nos versos 4 até o verso, ou do verso 4 até o verso 6. O texto diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Bem, nós estamos estudando primeira carta de João. Hoje nós já estaremos refletindo sobre o capítulo de número 4. Toda a temática de João é voltada para o verdadeiro cristianismo. Sua intenção, portanto, é mostrar as características do verdadeiro que se contrapõe ao falso cristianismo que era apregoado pelos gnósticos daquela época. E João aqui vai ressaltar 3 questões que eu considero importantes e que nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite. Bem, para João, o verdadeiro cristianismo, ele nos alerta e ao mesmo tempo nos equipa para o surgimento de alguns fenômenos espirituais na vida da igreja. Nós sabemos, meus irmãos, que esse tipo de situação existe desde o início da igreja cristã. Quando nós olhamos ouvimos essa afirmação, a gente não pode de maneira alguma pensar que João é contra a obra do Espírito Santo da igreja. João foi alguém que teve um relacionamento estreito com o Espírito Santo. A sua vida foi uma vida voltada para essa dependência total, exclusiva do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo em sua vida e ele pregava a respeito disso. Toda a pregação de João surgia em decorrência da inspiração do Espírito Santo. Lá na ilha de Patmos, ele escreve o livro que nós conhecemos como livro do Apocalipse, e esse livro não é nada mais, nada menos do que o livro das revelações do Espírito Santo para a vida de João. Então João não é contra a obra do Espírito Santo, muito pelo contrário, ele defende, mas João também entende aqui que na religião, muitas vezes, nós encontramos um ambiente fértil para o surgimento de movimentos emocionalistas, de jogo de interesse, de vigarice, de desvios doutrinários e até mesmo de gente inspirada por espíritos malignos, procurando induzir o povo de Deus a crer e praticar o mal. É exatamente com esse objetivo que João está escrevendo agora esse 4º capítulo da sua primeira carta. João então vai dizer para a gente, está dizendo para a gente o seguinte: olha, não tenham dúvida alguma de que a igreja não apenas estava sendo pervadida naquela oportunidade por esse tipo de movimento, mas que ao longo da história ela seria sacudida por situações dessa natureza. A grande questão para a gente, no entanto, é o seguinte: como é que a gente pode fazer para lidar com essa situação? Nós estamos, por exemplo, nos dias atuais convivendo com a série de movimentos dessa natureza. E o grande problema que vem, a grande interrogação que surge na mente da gente é: como eu posso lidar com isso?
João então vai propor 2 critérios básicos de avaliação que estão exatamente no versículo 1 dessa sua carta. Olha, capítulo 1, capítulo 4, verso 1. Olha o que João diz: amados, não creiais a todo espírito. Apenas a parte A desse texto. Não creiais a todo espírito. João está dizendo aqui, olha, o primeiro critério de avaliação é o seguinte: não seja demasiadamente crédulo. Não dê ouvidos, não creia em tudo que você vê e em tudo que você ouve por aí. Lembra do adágio popular que afirma: nem tudo que reluz é ouro? Pois é. No meio da igreja evangélica, no ambiente cristão, nós encontramos muitas situações que aparentemente são boas, são saudáveis, são de Deus, mas na verdade o objetivo delas não é edificar, não é abençoar você, mas destruir sua fé e lhe desviar do caminho da verdade. João, portanto, chama a atenção da gente para não acharmos que superstição religiosa é sinônimo de fé cristã. O supersticioso é aquele que acredita em tudo. Ele é capaz de acreditar no Deus que criou, que sustenta todas as coisas e que direciona a sua vida, mas ele também acredita em mula sem cabeça. Ele acredita que há perigo quando um espelho é quebrado na sua casa. Ele acredita que pode contrair algum tipo de problema na sua vida se numa sexta-feira 13 um gato preto passar na frente dele. São pessoas demasiadamente crédulas. João diz assim, olha, preste atenção no seguinte, fé é algo saudável. Fé tem critérios de avaliação. Há padrão para a nossa fé. E esses padrões estão inseridos na própria palavra de Deus. João também quer chamar a atenção da gente para o fato de que o objetivo do falso é tentar se parecer com o verdadeiro. Isso me lembra muito bem o texto de Atos, capítulo 16. Nós encontramos Paulo e Silas ali em Filipos pregando o evangelho no meio da rua, estão andando no meio da rua, e há uma mulher, que a Bíblia diz que tinha um espírito de adivinhação. O que aquela mulher estava dizendo era uma verdade. Esses que nos pregam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Não há nenhuma mentira nisso. Qualquer pessoa que ouvisse essa mulher fazendo uma declaração dessa natureza e que fosse uma pessoa com valores cristãos iria dizer, essa mulher está falando algo da parte de Deus. Aparentemente sim, mas não era assim. É para isso, é exatamente para isso que João está chamando a nossa atenção. Paulo se sente incomodado porque isso acontece todos os dias. Então Paulo se vira para essa mulher e ordena que aquela entidade do mal pudesse se retirar dela. E ela perde a capacidade de poder ter esse tipo de percepção. O que havia nela era apenas um espírito de adivinhação. Parecia ser algo de Deus, uma verdade aparente, mas que na verdade estava sendo conduzida de uma maneira completamente equivocada. O que o diabo queria é que as pessoas dessem ouvido a essa mulher, que entendesse que aquela obra de adivinhação também era de Deus. Então essas pessoas acreditariam nessa parte da verdade e em contrapartida assumiriam as outras questões erradas como verdade absoluta para suas vidas. João está dizendo, não creia em tudo que você vê ou que você ouve. A segunda coisa que João propõe está também no verso 1, na parte B. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não apenas precisamos tomar cuidado
para não crermos em tudo que vemos e ouvimos, mas João diz, coloquem esses espíritos à prova. O objetivo de João é evitar prejuízos à nossa vida espiritual e à vida espiritual dos nossos irmãos. Mas como a gente pode provar os espíritos dentro da igreja? Primeiramente, mediante o uso do que a Bíblia chama de discernimento espiritual. É um dom espiritual que Paulo coloca lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Paulo fala a respeito desse dom. É a capacidade que o Espírito Santo nos dá para enxergar além do que os nossos olhos físicos são capazes de observar, de identificar. Discernimento espiritual. E para se ter esse discernimento espiritual, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso estar em sintonia com o Senhor, para que o Espírito possa me revelar aquilo que vem e o que não vem da parte do Senhor. Mas também eu posso provar os Espíritos mediante o simples raciocínio. Um raciocínio humano gerado ou fruto da minha maturidade cristã. Durante a minha caminhada eu começo a observar alguns comportamentos distoantes no meio da comunidade de fé. E pela simples observação e visão crítica humana, eu posso também identificar se isso vem de Deus ou não. Se isso aí é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim para a minha vida e para a vida da igreja. Posso provar os espíritos também, diz-nos a palavra de Deus, pela confrontação desses seus ensinos com as doutrinas bíblicas. É o que nós encontramos em Atos, capítulo 17, verso 11. Quando os apóstolos pregam aos crentes de Bereia, a Bíblia diz que esses irmãos, estavam simplesmente examinando as Escrituras e comparando aquilo que os apóstolos pregavam com aquilo que a Bíblia ensinava. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo também vai dizer, olha meus irmãos, é uma palavra de alerta, olha meus irmãos, ainda que um anjo pregue para vocês um evangelho diferente desse que vocês têm aprendido de mim e dos demais apóstolos, considere esse anjo anátema. Por que é que Paulo diz isso? Porque o próprio Paulo também fala para a gente de que Satanás é capaz de se travestir, de transfigurar-se em anjo de luz com a finalidade de enganar os escolhidos de Deus. É isso que João está querendo dizer quando nos orienta a provar os espíritos. Mas também podemos provar os espíritos pelo exame criterioso do comportamento desses divulgadores de novidades teológicas dentro da igreja cristã. E aí é Jesus, que no capítulo 7 de Mateus, versos 18 a 20, vai dizer para a gente, olha, preste atenção, olha para quem está pregando para vocês, olha para os frutos deles. Uma árvore se conhece pelos frutos, e Jesus diz nesse texto, a árvore boa a gente identifica pelos frutos bons, e a árvore má pelos maus frutos. Percebam que não pode haver discordância nesses dois elementos. Eu não posso pregar a paz e ser um instrumento de discórdia. De maneira nenhuma eu não posso pregar a santidade e ser um instrumento de licenciosidade. João está dizendo isso aqui para aquela igreja porque esse era o comportamento dos gnósticos daquela época. Pregavam uma coisa, mas viviam uma outra realidade. Então o verdadeiro cristianismo se processa dessa maneira. Ele simplesmente nos alerta e nos equipa para esse enfrentamento desses fenômenos que vão aparecendo dia após dia na vida da igreja cristã. O verdadeiro cristianismo também para João vai nos ensinar
a bênção de estar em Cristo Jesus. E o que é necessariamente estar em Cristo? Abra sua Bíblia aí no verso de número 11. Olha o que é que João vai dizer aqui. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Estar em Cristo é viver como verdadeiros imitadores de Deus. Se Deus fez assim conosco, também devemos fazer da mesma maneira com os nossos irmãos. Estar em Cristo é assim, é reproduzir sentimentos, ações, valores de Deus através da nossa vida. Olha para o verso de número 12 agora. João vai nos dar uma outra explicação sobre o que é estar em Cristo. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Ele está dizendo que estar em Cristo é participar da natureza de Cristo. A própria natureza de Jesus em nós, a expressão que ele usa no final desse verso de número 12, é exatamente: Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Estar em Cristo também é ser templo do Espírito Santo e é tornarmos crentes confessos da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, Deus não nos chamou necessariamente para sermos terminais de bênçãos. Deus nos chamou para sermos canais de bênçãos. Olha o que é que diz o verso de número 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. O que João viu, ele proclamou, ele testificou, ele anunciou, ele compartilhou. João é, portanto, canal de bênção. As bênçãos de Deus não terminam nele, não param nele. Pelo contrário, elas passam através dele e chegam à vida, aos corações de outras pessoas. Isso é que João está querendo dizer que o verdadeiro cristianismo representa para a gente. Essa realidade do estar em Jesus e do reproduzir vida, valores, ações de Jesus no nosso dia a dia. E para finalizar, João vai chamar a atenção da gente para uma terceira característica do verdadeiro cristianismo. João vai dizer que o verdadeiro cristianismo nos ensina agora a extraordinária beleza do amor de Deus. Me chama a atenção o verso de número 8 desse texto. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A expressão Deus é amor representa tudo para a vida da gente, como crente em Jesus. O que João está dizendo é que Deus não ama por ser algo bonito e importante. Deus não ama por ter sido forçado, estimulado ou até mesmo convencido de ser o melhor a fazer. Pelo contrário, diz João que Deus ama porque Ele simplesmente é amor. Essa é a essência de Deus. É a natureza do próprio Deus. Para João, o amor é a base do verdadeiro cristianismo. E é por isso também que a partir do verso de número 9, João vai compartilhar agora as manifestações desse amor. E ele vai colocar pelo menos 5 manifestações desse amor. Em primeiro lugar, ele vai falar no verso 9, partilhar apenas a respeito da doação desse amor. Olha para o verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco,
que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A doação do amor, no ato de enviar a Jesus Cristo para resgatar minha vida e a sua vida da escravidão do pecado. O ato de doar Jesus para ser cravado lá na cruz do Calvário, a fim de pagar o preço dos nossos pecados. João considera isso como um ato de doação da parte de Deus. E isso retrata, repito, a extraordinária beleza do amor de Deus, porque Paulo vai dizer que isso seria impossível para um ser humano ou para qualquer outra pessoa fazer. Só um Deus de amor tão grande, tão extraordinário por mim e por você, seria capaz de fazer uma doação dessa natureza. Então João apresenta aqui em primeira instância a doação do amor. Logo depois, na parte última desse verso, ele vai falar sobre a motivação desse amor. Lá no final do verso ele vai simplesmente dizer: para que por ele vivamos. Essa é a grande motivação de Deus. Deus não precisava de nada disso, nós é que precisávamos. A Bíblia diz que eu e você estávamos mortos em ofensas e pecados, e o que Deus queria é gerar vida em cada um de nós. Então, por amor a mim e a você, Deus decide que nós precisávamos viver, porque Ele nos criou para a vida e não para a morte. Ele nos criou para uma eternidade feliz no céu e não para uma realidade de condenação eterna no inferno. Então a motivação desse amor é para que nós vivamos, diz o texto de João. Jesus vai dizer exatamente isso no Evangelho de João, capítulo 10, o verso de número 10. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. João agora vai falar sobre essa beleza do amor de Deus, manifestando também o altruísmo desse amor. Olha o verso 10, o que diz: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Altruísmo do amor de Deus. João está descrevendo aqui o amor de Deus, mostrando a doação desse amor, a motivação desse amor e agora o altruísmo desse amor. Altruísmo é aquele gesto que a gente tem em relação a outra pessoa, sem esperar absolutamente nada dela. O objetivo é apenas fazer o bem àquela pessoa, porque nós percebemos que ela sim está precisando daquele tipo de ajuda. A Bíblia diz que nos viu caminhando a passos largos para o inferno e por amor a nós, num gesto de altruísmo perfeitíssimo, Deus então decide encaminhar seu Filho a essa terra para que pagasse o preço da nossa redenção. Gesto de altruísmo, procurou nos fazer o bem sem esperar qualquer tipo de retorno. Todo benefício será apenas nosso. Por causa disso, nossos pecados são perdoados, nossa vida também é transformada, nossa alma é salva, a realidade feliz no céu, por toda a eternidade, também é garantida, porque um dia Deus manifestou o altruísmo desse amor. Agora João continua também falando não apenas sobre esses elementos do amor de Deus, mas ele fala também sobre o exemplo desse amor no verso de número 11. Olha para o texto: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aqui João está dizendo: olha, o amor de Deus é o grande referencial. Esse amor tão bonito, tão profundo, tão extraordinário, é agora o grande referencial. Esse é o amor exemplar, em que eu e você devemos direcionar a nossa vida. Precisamos ser impregnados por esse amor e determinados em nosso comportamento por gestos que representem
o amor que Deus manifestou por mim e por você. Exemplo desse amor, João menciona aqui. Mas logo em seguida, João também vai falar a respeito do poder exorcizador desse amor. Olha o verso de número 18, o que diz o texto: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. O amor de Deus em nós lança fora o medo. Quando a gente sabe, quando nós temos essa consciência de que somos amados por um Deus tão poderoso como o nosso Deus, que dá origem a tudo isso e sustenta todo esse universo pelo poder da sua palavra, esse Deus imbatível. Quando nós sabemos que servimos ao Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, não há necessariamente qualquer espaço, ou não deve haver qualquer espaço na mente, no coração da gente para medos. Mesmo vivendo num momento como esse que nós estamos vivendo atualmente, mesmo em meio a tantas apreensões, a tantas dúvidas, a tantos questionamentos, a tantas querelas, a tantas ansiedades e medos, a Bíblia diz que nós temos motivo de sobra para vivermos essa experiência de exorcização dos nossos medos, porque nós temos em Deus o refúgio verdadeiro, aquele que detém nas mãos o poder de conduzir a vida da gente, como diz o salmista no Salmo 23, aos passos verdejantes, às águas de descanso. Amém? É isso que João está querendo dizer aqui a respeito da beleza extraordinária desse amor de Deus. E João vai finalizar para a gente nos versos 20 e 21, falando a respeito também da capacidade que esse amor tem de determinar a verdadeira espiritualidade do crente. Na mente de João, na mente de qualquer de nós, amor é a prova da espiritualidade verdadeira na vida do crente. Sem amor, a vida é vazia, de um ser humano, de qualquer ser humano. Sem o amor de Deus, a vida não representa absolutamente nada. É por isso que quando nós lemos no Novo Testamento, nós percebemos exatamente que o amor é a grande pregação, desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse, é amor de Deus se dando, se doando. O amor de Deus desejando se entranhar na vida da gente e determinar pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes de todos nós. É Deus querendo tomar parte da vida da gente, ser Senhor absoluto de tudo que nós somos, pensamos, sentimos ou fazemos. É um Deus que deseja fazer parte e determinar toda a nossa vida e toda a nossa história. João diz, olha, verdadeiro cristianismo é assim. Verdadeiro cristianismo passa por essa compreensão da extraordinária beleza de Deus por nós. E é assim que João vai nos dizer nos versos 20 e 21. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se eu e você queremos ser verdadeiramente espirituais, precisamos encarnar esses dois versos aqui. É o amor que determina a minha e a sua espiritualidade. Não é o tempo de crente, não é quantas horas, não são quantas horas eu e você gastamos em oração, não é necessariamente quantos cargos eu e você assumimos ao longo da nossa história de vida cristã, não é a nossa experiência como membro de igreja, nada disso define a nossa espiritualidade.
Quanto mais amamos aos irmãos, demonstramos que estamos sendo dominados e determinados pelo grande amor de Deus que também domina a nossa vida, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes. Amém? Que Deus então nos ajude a compreender essas questões e que sejamos a cada dia mais e mais envolvidos por esse verdadeiro cristianismo, a fim de que a falsa mensagem, o falso pregador, o falso evangelho não chegue de maneira nenhuma a solapar a nossa fé e nos distanciar daquele que nos fez e nos ama de verdade. Deus abençoe. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro evangelho exalta a Deus, e ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de o levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Diante de tudo que nós vimos e ouvimos nesse momento, meus irmãos, vamos então agora buscar a presença do Senhor. Nós sabemos que em meio a toda essa parafernália de informações que temos, somente quando nós nos abrigamos em Jesus
e nos deixamos determinar pelos valores do verdadeiro evangelho ou do verdadeiro cristianismo, é que estamos seguros, verdadeiramente seguros. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo doce privilégio que nós temos de estar na Tua presença, de podermos ser chamados filhos Teus, de fazermos parte da Tua obra, de um dia termos conhecido o Teu Evangelho e ter permitido, meu Pai, que Jesus Cristo pudesse se tornar Senhor, Salvador da nossa vida e mudado radicalmente toda a nossa história. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a vivermos à luz da Tua palavra, para que nós jamais sejamos engodados pelas novidades teológicas que se apresentam diante de nós a cada dia. Sustenta-nos pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos verdadeiramente ter a nossa fé rejuvenescida, fortalecida no Senhor, e assim permanecermos sempre bem, saudáveis na Tua presença. Agora, meu Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida de Larissa, queremos agradecer ao Senhor pelo nascimento de Larissa, queremos agradecer ao Senhor também pelo aniversário do irmão Paulo Marinho, da irmã Daiane. Pedimos que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles, que o Senhor os faça crescer a cada dia na graça e no bom conhecimento do verdadeiro cristianismo. É assim que nós oramos, mas oramos, meu Pai, agradecidos desde já por tudo, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos chegando à conclusão então do culto dessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Deus abençoe.